Eu sempre falo que a gente é comprador, vendedor... Não, a gente é vendedor, comprador, depois vendedor. Primeiro eu preciso vender, porque é bom investir. no mundo de hoje, não, eu preciso vender para o empreendedor, porque hoje em dia você precisa encantar o empreendedor, né? Que é um mundo que tem muito dinheiro, né? Sim. E você tem que falar por que eu não vou pegar o teu dinheiro, não vou pegar o do outro, né? Aí depois a gente precisa comprar a ideia, falar o que faz sentido, realmente kick the tires e fazer, triangular, eu acho que vai, e aí você tem que vender para teus partners e para o teu comitê, né? Sim. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pietro, sócio da Fisher Venture Builder, e esse é mais um episódio do Venture. Hoje, com um dos caras que mais conhece de VC e CVC, e um dos caras que ajudou a construir e fomentar o ecossistema no Brasil, e que foi indicado inclusive por vários dos participantes da temporada anterior, entre eles o Edson, o Anderson. Estou falando do CK, Carlos Cochran, que hoje é vice-presidente, Managing Director da Qualcomm Ventures. O CK foi da Intel Capital também. Então, dois dos principais fundos de CVC do mundo e os de mais sucesso. O CK hoje, além de continuar olhando para esse ecossistema com uma visão de fora, olhando o Brasil, ele foi do board de diversos unicórnios, então é um cara que sabe muito. A gente falou bastante da evolução do ecossistema nesses últimos anos, evolução do empreendedor, evolução do investidor, diferenças entre CVC e VC, como que o Brasil se compara ao resto do mundo. E foi um papo super leve de um dos caras que mais sabe disso, um cara super modesto. Ele não vai se colocar assim, vocês vão ver, mas CK é um dos caras que construiu esse ecossistema que a gente vive hoje. Antes de começar, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, a Minimal e ao Verone, que estão junto com a gente nessa temporada e também estão sendo o kit dos nossos participantes. E falar para você que todos os episódios estão lá no site da Snack, estão no YouTube, no Instagram, snack.co. Você pode ver por onde quiser, também nas principais plataformas de streaming. Espero que gostem desse episódio e é isso. Bom, pessoal, mais um episódio. Hoje com o CK. CK, preciso confessar que quando a gente estava fazendo o roteiro aqui, entrei no seu LinkedIn e comecei a descer. E era unicórnio, era CVC. Tá. Trajetória gigantesca. Acho que um dos primeiros CVCs a olhar aqui para o Brasil, mas vou deixar você contar um pouco da sua carreira, da sua trajetória, como que você chegou até aqui hoje e, antes de mais nada, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Um prazer enorme estar aqui e é muito legal poder dividir um pouco da história que já faz mais de 20 anos. Então, alguns me chamam de avô da indústria, mas a grande verdade é que quem começou essa indústria foi ainda nos anos 80, foi Clóvis e outro pessoal. Eu acho que de fato a gente foi o primeiro CVC. Eu comecei a Intel Capital para a América Latina no fim de 99 e um pouco a história de right place at the right time, né? Não foi nada muito programático, para ser sincero. Eu estava na Intel, tinha voltado ao Brasil depois de 9 anos lá nos Estados Unidos. Então eu tinha acabado de começar a fazer o Brasil Headquarters para a América Latina. Eu estava numa função meio que bastante coisa, finance, New Business Development, Chief of Staff do presidente aqui da América Latina, etc. Voltei logo depois do meu MBA. E alguns meses no trabalho, o pessoal falou, tinha Intel Capital já tinha expandido para outras geografias, e começaram a falar, estão pensando em expandir para a América Latina também. E aí eu botei eles para conversar com investidores, com advogados e com empreendedores, fizeram algumas visitas para cá, e falaram, não, nós vamos fazer isso mesmo. Chegaram à conclusão que iam fazer um investimento na região. E botei meu nome no chapéu. Na verdade, teve um processo de search por fora, etc. Mas o pessoal estava feliz com o trabalho, etc. E acabei pegando. Então, um pouco de serendipity, right place, right time, mas um pouco de preparo também, digamos assim, né? Acabou o fato de conhecer o business da Intel, o fato de, enfim, transitar bem aqui e tudo, e acabou dando certo, né? Então, esse foi o começo. Lá para segunda metade de 99. Então, antes da primeira bolha estourar. Sim. Né? E a gente fez alguns investimentos que deram muito certo, fizemos muito que deram muito errado. Né? Vocês já ouviram essa piada, mas eu sempre falo que o pessoal lá pagou meu tuition. Né? Eu acabei aprendendo bastante. Essa nossa indústria é um aprendizado constante. Né? É um apprenticeship, como o pessoal fala. Então você vai fazendo, o objetivo é não fazer o mesmo erro 2 vezes, né? Esse seria lusitano, mas tem muito de
pattern matching, né? Você vai vendo, já vi isso, já vi aquilo, conecta os pontos, acho que eu não vou para lá não, porque isso não vai dar certo, né? E a gente usa isso todo dia na decisão dos nossos deals. Hoje eu estou na Qualcomm, com a Ventures, estou com a Americas pra gente, e tem um time de operações também, etc. E é bem isso. Pô, não tem deal perfeito, todo dia eu tenho alguma coisa, mas nós estamos no business de fazer deal, né? Não, se quiser matar um dia, é a coisa mais fácil. Não vou investir porque não é perfeito. De novo, não tem perfeito. A questão é como é que se estrutura o deal, como é que você faz para tentar fazer dar certo, né? E enfim, esse é o começo, na verdade, assim, do mundo de ventures, que acho que é, de uma certa forma, a minha segunda carreira, né? Eu sou engenheiro químico de formação, cheguei a trabalhar em chão de fábrica, cheguei a projetar equipamento, válvula de controle, trocador de calor, fiz aquelas coisas que engenheiro químico faz, né? Quando me formei, fui trabalhar na Lever, depois para os Estados Unidos fazer mestrado em engenharia, depois do mestrado arranjei um emprego lá, trabalhei na refinaria de petróleo, com coturno, com overall e tudo mais, e depois do MBA que eu pivotei e vim para esse mundo, né? Meu último emprego lá já tinha sido no headquarters da empresa, numa área de New Business Development, Strategic Planning e Corporate Finance. Então era um grupo que era chamado meio que Office of the President, e a gente fazia... E foi aí que um pouco que me ajudou também, obviamente, saber... A gente participou de uma transação, a gente vendeu a divisão que eu trabalhava, que foi um deal de 2 bi, então fiz muito de suporte de data room, de transaction, de simular deal terms, né, variação, etc. Obviamente isso me ajudou a qualificar um pouco, mesmo que terra de seca quem tem um olho é rei, né, mas foi bom que eu tinha um olho e me ajudou lá, enfim, entrar começar a Intel Capital. E você ficou quanto tempo de Intel Capital aqui olhando para o Brasil? Eu toquei o time aqui na América Latina, isso foi de novo na época da bolha, e foi muito engraçado. E a gente chegou rapidamente a expandir para Brasil, Argentina, Chile, eventualmente Chile acho que foi no terceiro ano, México, lógico. E a Intel tinha uma fábrica em Costa Rica, a gente tinha um cara emprestado, que era um moleque brilhante, tinha estudado em Princeton e não sei o quê, e ele também chegou a fazer 2 dias lá no Costa Rica. Um deu muito certo e outro deu água, né? Mas 50% está bom para esse business, né? Então é isso, mas é um pouco de aberração, aquela coisa de... Eu lembro o CEO da Intel falando na época, está fazendo tanto dinheiro com isso, what do we have to lose? Põe 5 milhões aí, na época o cheque nosso era meio 3, 5, de novo, coisa da bolha, né? Sim. Depois vieram a época de vacas magras, né? A gente acabou, a hora que a maré baixou, tinha um monte de portfólio com todo mundo pelado e tentando ver como fazia, como não fez. Algumas empresas a gente acabou devolvendo para os empreendedores, né? E aí depois a gente focou mais a nossa estratégia, montou algo bem mais assim, quais os problemas que tem, o que a gente quer resolver, e vamos fazer algo bem mais proativo e tentar investir em empresas. E foi bom, foi um vintage excelente ali, de 2002, 2003 até 2008, 2009, foi um vintage muito bom. Eles me levaram para lá nos Estados Unidos no começo de 2005, então eu fiquei mais 3 anos com eles lá, em 2005 fazendo deal lá, que foi super bom a experiência de poder fazer VC nos Estados Unidos mesmo, né? E aí saí, voltei para o Brasil, vim para o que na época era um dos poucos VCs, né? Que era Stratos, fui sócio lá responsável por Growth Capital, tocava 2 fundos, um de Clean Tech e um de Applied Tech, né? Na época se chamava mais de Growth Capital, mas eram fundos pequenos, enfim, só não eram startups puras, né? E depois, eventualmente, comecei a Qualcomm Ventures aqui na região. Mesma trajetória de novo, mas aí eu já sabia bem mais do que eu estava fazendo, né? E com isso a gente deu sorte. Quando a gente começou, os valuations estavam totalmente atrativos, né? E a gente pegou aquela primeira revolução do mobile, né? Do smartphone. Então a gente investiu, o primeiro tema que a gente explorou muito foi o tipo Mobile Enabled Smart Workforce, né? Como é que você, uma 99, uma log, como é que você usa os 20 não sei quantos sensores do que você tem num smartphone para conseguir construir uma plataforma, serviços que cria valor, né? Eu acho que o underlying message é, você tem problemas reais aqui, né? E você tem empreendedores que conhecem o mercado melhor
e você consegue, através de uso de tecnologia, de fato, criar plataformas robustas e ter uma criação de valor real. E esse começo da Qualcomm foi lá de 2012, mais ou menos? Por aí. Por aí. Isso aí. Pegou um mercado totalmente diferente do de 2000 lá. Não, totalmente diferente. E já tinha evoluído muito comparado... Assim, 2000 era... Ainda, a gente conversou um pouco sobre isso, ainda eram empreendedores, empresários, digamos assim, né? Aquele conceito de muita gente, eu quero... O Venture Capital tinha virado moda por causa da bolha, né? Então, eu quero o seu dinheiro, mas eu não quero dividir governança, eu quero ser o CEO forever, né? Sim. E muitos deles, na verdade, ainda até aquela coisa, o que é um business model, e sem contar que era tudo muito mais difícil, né? Já em 2010, 2015, a democratização de informação, o custo de você começar uma startup, né? A revolução do SaaS, que começou lá para 2008, 2009, 2010, mudou o mundo, né? Então você consegue botar uma empresa em pé com muito menos custos, muito mais rápido, você tem uma disseminação de informação muito maior, você tem todo mundo blogando sobre o que é um bom metric, o que não é um bom metric, como otimizar funil, como não, né? Então ficou muito mais fácil. Lá atrás realmente era um pouco de bem mais caixa preta, né? E então já tinha melhorado bem quando eu comecei, e hoje, fast forward 10 anos, está melhor ainda, né? E a gente teve talvez uma grande guinada no mercado a partir de 2017, 2018, né? Com a entrada de um monte de player, com a entrada de muito dinheiro e saídas, né? A saída da 99, né? Que foi o primeiro unicórnio brasileiro, acho que animou muita gente. Falou, pô, dá para fazer dinheiro, né? O pessoal sempre, você conversa com o Anderson, você conversa com o Edson, você conversa com o pessoal lá da velha guarda, sempre fala assim, tudo é maravilhoso, não sei o quê, mas você não, no começo era assim, né? Quando eles estavam fundraising. Tudo bem, é legal, um mercado grande, mas não tem oportunidade. Aí depois teve um monte de startups. Tem um monte de oportunidade, não sei o quê, mas não tem saída. Então você fez o ciclo fechar, e uma das coisas do ciclo fechar é, por exemplo, a 99 teve, sei lá, 12, 20 offshoots, empresas que saíram dos empreendedores, fizeram alguma grana, resolveram começar uma empresa própria, né? E aí a roda vai girando, né? Inclusive o Anderson e o Edson tiveram aqui. Falaram justamente isso, falaram muito de você, falaram que vocês têm que trazer o CK aqui. Mas acho que Intel e Qualcomm estão entre os principais CVCs do mundo, assim, hoje. Sim, a Intel, na verdade, começou nos começo dos anos 90, né? E a Qualcomm formalizou em 2000. A gente fazia alguns investimentos, eles, né? Eu não estava lá. Mas fazia alguns investimentos nos anos, assim, na época da bolha, subindo em 98, 99. Também deu muita grana, porque, de novo, rising tide, né? Mas a gente formalizou o mesmo grupo em 2000. E aí começou nos Estados Unidos, depois expandiu para China, Europa, Israel, Índia, e a gente foi o last frontier, digamos assim, né? E então a gente todo ano basicamente um top 10 CVC, então a gente tem um playbook tem uma maturidade bastante forte, a gente sabe o que está fazendo, sabe o que fazer, o que não fazer, né? Foi refinando esse playbook com o tempo. Teve épocas em que a gente até tinha assim, vamos fazer um early stage program, investir em mais coisas, aí descobriu que, na verdade, você tem que saber naquilo que você é bom, né? É difícil você fazer muito, VC business não escala, né? Vocês já ouviram isso várias vezes, né? Então não é questão de volume, de números, mas sim uma questão de você pegar oportunidades que são relevantes, que você acredita que você possa agregar valor, né? Então hoje a gente foca muito em investir em startups que estão perto de nós, né? A boa nova é que as tecnologias que estão aqui, né, no teu smartphone, elas hoje estão no teu carro, elas hoje estão internet das coisas, que é muita coisa, é retail, é robotics, enfim, é tua casa, etc. Então, o mercado e o número de oportunidades aumentou de uma forma muito significativa, né, com os custos dos vários sensores, das tecnologias baixando, e você consegue passar para tudo. Então hoje a gente, obviamente, empresa histórica, a Qualcomm historicamente é conhecida como um líder no mundo de wireless, né? A gente foi a força atrás do 3G, 4G, agora 5G. Então a gente, communications, etc., é uma área de interesse para a gente. Mas
communications não só de celular, como Wi-Fi, Bluetooth, a gente é um player muito grande, então tem sempre gente inovando, criando uma coisa nova, e a gente fala, pô, que legal, vamos estar perto, vamos apoiar esses caras. Às vezes a gente investe para alguém virar, já é customer nosso, ou tem o potencial de virar customer. Às vezes a gente investe porque o cara tem uma tecnologia que a gente quer licenciar e botar dentro dos nossos produtos para tornar nossos produtos melhores, né? Isso era até uma pergunta que eu ia te fazer sobre estratégia de CVC. Qual que é um pouco o play de vocês e o que você enxerga como estratégias saudáveis para um CVC? Tá. Só terminar. Então, assim, hoje a gente foca em communications, né? 5G, Wi-Fi, etc. E tem gente inovando em Wi-Fi e bem interessante. O mercado de automotive, o carro está virando um computador em rodas, o carro é conectado, o carro vai sendo mais autônomo, vai ter que fazer decisões ali, não dá para mandar tudo para a nuvem e voltar, etc. Então, a gente é um player grande né, hoje, tá? E tem investido nessa área. Internet das coisas, que de novo é super broad, nisso a gente bota retail, robótica, energia, condition monitoring, né, Industry 4.0, etc. E tem o lado de consumer também. Mixed Reality, né, que o nome novo disso aí é Metaverse. Metaverse é mais do que isso, porque de fato você tem a questão de você conseguir tornar ele mais fluido e você conseguir com Web3 e com enfim... a gente é um grande player, tá? Então, por exemplo, o Oculus Quest usa nosso processador. Acabamos de anunciar ontem hoje na Alemanha, versão próxima. A gente está trabalhando junto com a Meta para desenvolver a versão nova de um processador específico para isso, né, que eles vão usar. O HoloLens também usa. Então, assim, é uma tecnologia que talvez tenha demorado mais. Teve uma primeira onda uns 5 anos atrás de investimento e aí meio que andou de lado, né? AR, Augmented Reality, é mais difícil do que VR. VR já tá deslanchando bem, né? Mas, enfim, a gente continua a apostar nisso e a gente acredita que vai ser um grande meio de consumo, né? Consumo, criação, etc., que vai vir aí em algum momento, provavelmente vai suplantar isso aqui, né? Então, a partir do momento que você tiver um óculos leve e que você... O engraçado aqui é que você tem o teu real estate limitado a essa tela. Sim. Dependendo de como você faz, com o field of view, você consegue ter muito mais informação aqui no óculos, né? Mas tem que diminuir, tem que ter bateria, tem que ser leve, etc. Não estamos lá ainda, mas esse tipo de empresa que a gente busca para investir, para criar a próxima experiência, criar o próximo mercado, etc. Essa é uma das razões de investir. Que é um play mais longo. É um play mais longo, né? Você tem que sempre medir qual que é o timing, né? Não adianta entrar muito cedo também, porque uma hora os outros investidores vão jogar a toalha e vão parar de investir. A gente praticamente não investe sozinho, a gente está sempre co-investindo. O nosso horizonte de VC, e aí falando um pouco de playbook, né? Eu gosto muito de dizer que a gente é um investidor estratégico, sim. Significa duas coisas. Número um, a gente é investidor. Não é caridade, é para fazer dinheiro e se tudo correr bem, para fazer muito dinheiro. Por quê? Porque isso ajuda você a criar empresas que têm um modelo de negócio sustentável, que vão escalar rápido e que vão, de fato, ter um impacto estratégico no mercado, né? Se você criar um negócio que é legalzinho, etc., mas não escala, você acaba, na verdade, não criando um impacto maior, né? E não vai fazer muita diferença para a gente. Então, para isso, você precisa pensar e agir como investidor financeiro em primeiro lugar. E, por isso, o nosso ritual de investimento é exatamente o mesmo de financial investors, né? Geralmente é o mesmo timing. De fato, a gente não é um fundo, então a gente pode ficar um pouco mais. Às vezes o fundo tem que vender a participação, etc. Mas para a gente, sucesso é quando a empresa é comprada, né? E sai. A nossa saída é junto com os outros. Nós não temos saída antes, temos saída depois. A gente realmente tenta sair junto com, enfim, os outros investidores. Então, isso é um. Então, só que, de novo, pense e age como investidor financeiro. Isso inclui se mover rápido, né? Não tem... A gente tem um playbook bem azeitadinho, não tem aquela coisa, alguém da BU precisa aprovar, etc. Não tem. A gente tem uma independência bastante significativa, né? A gente sim conversa com eles, sim tenta falar, pô, que legal, podemos ajudar aqui, podemos ali, eu tenho interesse em olhar mais a fundo nisso, de novo, para ver se eu consigo trabalhar com eles e talvez licenciar a tecnologia deles, etc. Mas eles não têm assim, não deixa investir, etc. É lógico que a gente faz o filtro, e se é algo que é diretamente competitivo a gente
não vai propor investir. Vocês são uma divisão da Qualcomm? Qual é a relação a gente com é a corporação? grupo, a gente, na verdade, não é uma divisão separada, mas é um grupo, hoje é um time entre investors, marketing, finance e legal, mais ou menos 30 pessoas. São, por volta, um pouco menos de 20 investment managers globalmente. A gente tem presença Estados Unidos, China, Índia, Israel, que hoje está cobrindo a Europa, né, e aqui no Brasil. Tá? E, enfim, tem uma equipe enxuta de finance, tem uma equipe muito boa de internal legal, né, e marketing. Você pode compartilhar o tamanho do valor? A gente investe mais ou menos 150 a 200 por ano, milhões de dólares por ano. Né? O ano passado a gente fez 25 deals novos, vários follow-ons. A gente, quando gosta do que está vendo, continua fazendo follow-on, talvez até um pouco diferente de fundos novamente. A gente não pensa muito em reserves. Né? Então, geralmente, quando a gente entra numa empresa, o primeiro cheque é de 2 a 10, dependendo do estágio da empresa, e aí a gente vai continuar investindo. Né? Uma forma de olhar, a gente gosta de ser, quando está entrando numa empresa early stage, a gente gosta de ter uma participação de entrada de, sei lá, de 8%, 12%. Não é sempre que dá. Né? O ano passado, por exemplo, o mercado foi super maluco e teve alguns dias que a gente fez entrando abaixo de 5%, mas a gente quer construir uma participação que não é uma participação típica de um VC de 20% ou 15%, né? Mas uma participação mínima para você poder, de novo, ter resultado financeiro. Né? A nossa cabeça, de novo, é a mesma. Se você perder, você perdeu uma vez. Se você ganhar, você pode ganhar 10 vezes, 15 vezes, e essa que é a ideia. E qual a relação desse negócio de investimento com o core business da Qualcomm? De novo, a gente foca e propõe investimentos em oportunidades que são relevantes para a gente. A grande maioria. Tem uma pequena parte da nossa função que é meio que ser eyes and ears, o que tem de novo, o que está vindo, mas a gente sempre precisa contar uma história, olha, isso aqui pode ser relevante daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Né? Se não conseguir contar isso porque é relevante, aí fala, pô, para que fazer? Né? No fundo tem a questão de custo de oportunidade, que é o tempo que eu tiver investindo numa empresa lá e fazer follow-on e participar em board, etc., é tempo que eu vou estar tomando, né, que eu poderia estar fazendo outras coisas mais relevantes. A gente está discutindo disso, né, de que CVC tem estado em discussão e bem fomentado agora recentemente no Brasil, só que as corporações estão vendo muito mais próximo de um braço de M&A, de crescimento inorgânico, do que essa visão desse play que vocês estão jogando, né? Você consegue comparar um pouco os prós e contras desses modelos? Olha, sim. A gente, por exemplo, voltando à questão, a gente é um grupo independente do nosso grupo de M&A. São heads diferentes. Né? E acontece da gente comprar a empresa do portfólio? Acontece. Mas, historicamente, é uma porcentagem muito pequena. Coisa da ordem de 1%, não passa de 2%. Né? Ao longo dos anos, nós investimos em centenas de empresas, devemos ter comprado 3, 4, 5. Então, assim, não é a razão principal da gente investir. Né? A razão principal da gente investir, de novo, é o financial returns, mas admito que isso não vai move the needle para a corporação. Né? A gente é uma empresa que, por trimestre, gera alguns bilhões de caixa, então não é necessariamente a nossa função. Né? Mas, ao mesmo tempo, aumentar o mercado, fomentar novos mercados que a gente está atuando, né? Achar novos use cases que vão trazer novos usuários, que eventualmente vão aumentar de novo o consumo por aquilo que a gente produz. 2, achar parceiros que a gente pode melhorar nossos produtos. Tá? 3, você gerar insights, como está acontecendo, o que está se desenvolvendo. Então tem um quê de aprender. Né? Então essas são as razões principais da gente investir. Voltando à questão do M&A, a gente acredita muito que o sucesso das startups é o nosso sucesso. Se eventualmente for um negócio que é totalmente focado e a empresa tem uma capability que a gente gostaria de ter, a gente vai acabar comprando. Por exemplo, esse ano a gente comprou uma empresa de Israel que a gente tinha investido há 2 anos atrás, que é a Cellwise, né? Que eles estão desenvolvendo uma tecnologia para
orquestração de 5G, que é algo que a gente acredita que vai facilitar o desenvolvimento do 5G como um todo, mundo afora. A gente falou, pô, a gente pode ter isso para dentro, melhorar a nossa plataforma de software em cima disso e facilitar a vida dos nossos, das operadoras e etc. E isso vai fazer com que o 5G cresça mais rápido. Mas, de novo, foi uma transação totalmente arm's length. Eles tinham VCs de nome grande no cap table deles, né? Então, é um outro grupo que executa aquilo, a gente não dá inputs, a gente não divide informação nenhuma da empresa com esse grupo, né? Até porque, às vezes, a gente está no board da empresa, né? O fiduciary duty é com a empresa, não é? Então, a gente realmente acaba criando um Chinese wall ali, né? Lógico que a gente pode ajudar a facilitar, como é que, enfim, como estão indo as conversas, tem algo que pode ajudar a resolver desentendimentos, digamos assim, mas não é a nossa função negociar, não é a nossa função, enfim, tentar otimizar para a Qualcomm. Na verdade, para mim, meu sucesso como Qualcomm Ventures é quando a empresa fosse pagar, de novo, paga preço de mercado. Sim, né? Então, você acha que esse é um dos elementos de sucesso do track record? Eu acho que sim. Eu acho que ele volta àquele que eu falo. Independência e think and act like a financial investor, né? A gente... E pode acontecer que adquire, pode, mas de novo, é mais exceção do que não é um objetivo principal da gente investir, né? E eu assim, a gente conversa com bastante gente no Brasil, é super legal ver os CVCs crescendo, né? Aliás, CVC mundo afora está crescendo de uma forma muito forte, porque transformação digital realmente deixou de ser um buzzword. Toda a indústria está sendo transformada, né? Todo o workflow. E aí o pessoal quer estar, de novo, mesmas razões, quer estar perto do desenvolvimento, como que eu posso aprender com isso, como que eu posso incorporar, etc. Mas como investidor, você tem que pensar que você quer que essas empresas, de novo, cresçam, escalem rápido, né? Então, pedir exclusividade, ou então essas coisas que acabam limitando, né? Ou então alguns investidores querem ter, eu quero ter right of first refusal, eu quero ter direito disso, direito daquilo, etc. A gente acredita que você acaba limitando o potencial da empresa, né? E isso, você tendo isso nos seus documentos, você vai acabar limitando o potencial de trazer novos investidores, porque o cara vai olhar para aquilo e falar, pô, meu upside está limitado, né? Então você não vai trazer bons investidores. Então acaba sendo uma seleção adversa, né? E então eu converso de novo com várias pessoas, as pessoas falam, você faz isso bastante tempo, como é que eu devia fazer? Fala, não faça isso, não faça aquilo. Eu tenho até uma paginazinha de PowerPoint lá com do's and don'ts. Sim, pô, né? Tem que circular mais, posta. E dos don'ts são nada de direito especial, nada de exclusividade, né? Haja rápido, né? Etc. Eu vou pedir pra você vir um pouquinho mais pra cá. Desculpa. Da câmera. Eu vir um pouquinho mais pra frente. Mais pra frente. Mas acho que... A cadeira foi rolando. Tira a rodinha. Não, o papo vai indo, a gente vai ficando confortável. Mas você acha que o CVC ele serve para qualquer empresa de qualquer setor? Porque a Qualcomm está muito conectada com essa transformação digital no seu core. Sim. Você acha que qualquer empresa pode ter um CVC? Olha, a gente hoje vê CVC em empresa de tecnologia, lógico que é onde nasceu, né? Mas você vê, de novo, toda a indústria está sendo transformada, né? Então, por exemplo, esse tema de climate tech está virando super sério, com muita gente inteligente, com muito dinheiro, etc. E o problema é real, né? A gente tem estudado mais a fundo o climate tech para entender onde que a gente pode se inserir, né? E como que a gente pode ajudar, enfim, usar tecnologias que a gente traz ao mercado para resolver o problema. E aí você vê, na verdade, empresa de óleo e gás que hoje tem, e é um dos focos dele, é isso, que what's next for them, eles sabem que não vão poder viver de óleo e gás pro resto da vida, né? E que formas alternativas que você tem, ou para reduzir emissões, ou para, enfim, eventualmente energia alternativa, etc. Então, você vê, na área de seguros, de novo, com desregulamentação, etc., você passa a ter novas tecnologias em que o jogo deles vai mudar. Eles querem estar perto, querem... Tá? E, de novo, em alguns casos eles podem vir a adquirir essas startups, né? Você sempre tem que pensar, bom, se eu adquirir a startup vendia para 10 bancos, os outros 10 bancos provavelmente não vão mais comprar desse. É uma questão estratégica que você tem que fazer, mas às vezes a tecnologia em si faz sentido, né? Para eles. Então, de novo, mercado financeiro, mercado
de energia, mercado de farmacêuticos, mercado de agricultura, todo esse pessoal, né? Mercado de agricultura é um mercado que a gente tem olhado bastante aqui, porque havia razões óbvias de Brasil, né? O potencial do Brasil. A gente fez um investimento numa empresa de São Francisco no começo desse ano, que o maior mercado deles é o Brasil, mais de metade das vendas é aqui no Brasil. E de novo, John Deere está se redesenhando, né? O trator é conectado, o trator vai virar autônomo. Então, de novo, esse pessoal está olhando para as mesmas coisas que a gente está olhando, né? E em grande parte, de novo, porque transformação digital está tocando todo mundo e está redesenhando a equação de todo mundo. Você não acha, então, que nessa diversidade, né, de players, tem um componente para o player mais distante da tecnologia do ambiente digital, de criação de opcionalidade, né? O fato dele pingar um pouquinho de dinheiro num business até não próximo dele, ele está criando uma via para ele atuar no futuro. Sem dúvida. Você vê isso? Não. Opcionalidade é uma das razões de se investir, sem dúvida nenhuma, né? A gente, por exemplo, ano passado fez um investimento lá em Israel numa área de quantum computing, né? Outros talvez façam mais investimentos. A gente achou que esse era um play interessante e que a gente podia aprender bastante, né? E que a gente gostou. O quantum computing tem muito a evoluir, né? E a gente gostou do posicionamento deles e falou, isso aqui é bem relevante, pode vir a ser bem relevante para a gente. É um investimento de opcionalidade, sem dúvida. Vamos aprender mais, vamos ver no que dá, e a gente, assim, pelo que a gente varreu o mercado, a gente achou que eles têm uma chance maior de ser bem-sucedidos mais cedo, né? Porque é aquela questão de timing. Vai acontecer? Vai, mas a questão é qual o timing, né? Será que ainda não vai demorar mais do que 10 anos para a coisa realmente começar a acontecer? Eu dei o exemplo, a gente fez vários investimentos em VR, tipo 2014, 2015, e já se passaram 8 anos, né? E não se desenrolou como a gente imaginou que ia ser. A indústria como um todo, na época, achou, teve muito aprendizado, e agora a gente acho que está no momento em que você tem massa crítica de devices, etc. Porque sempre tem aquela questão de chicken egg, né? Você não vai produzir conteúdo se você não tem devices. Você não vai vender conteúdo se você não tem devices se não tem conteúdo. Então, meio que tem que casar o momento. E você acha que, na verdade, você comentou um pouco do papel de vocês são investidores financeiros, o CVC, mas no dia a dia do negócio ali, tem alguma diferença de papel entre o CVC e o VC? Que estão sentados ali na mesa? Eu acho que tem. A gente... Bom, eu acho que o mínimo denominador comum é todo mundo tenta trabalhar e ajudar com company building, né? Tá. É lógico que a startup não é só dinheiro que precisa de ajudar o pessoal a arregaçar a manga e tentar abrir portas e a gente faz isso. Só que as portas que eu abro provavelmente vão ser diferentes do que a porta do que um financial investor abre, né? Então a gente tem, obviamente muito inserido no nosso ecossistema. A gente pode abrir portas com fabricantes de equipamentos, com suppliers, com operadoras, etc., que talvez a gente tenha um relacionamento maior do que um investidor puramente financeiro, né? Então, mas todo mundo tenta fazer isso. Eu acho que é uma das coisas que a gente busca tentar ajudar, né? Talvez, dependendo do tamanho da firma, né? Tem algumas firmas que viraram industrializadas, né? Os caras têm um grupo de recruiting, um grupo de não sei o que. A gente não tem isso e, na verdade, é difícil para a gente. A gente, às vezes, pensa, será que a gente devia ter uma função de portfolio development, etc.? Nosso portfólio é tão diversificado, né? Que é difícil a gente falar, putz, eu vou ter um cara que conhece todo mundo em tudo que é indústria. Então, é algo que a gente tenta fazer, de novo, best efforts, em ponto de vista de eu conheço tal pessoa, temos um banco de dados de quem conhece quem pode, quem a gente acha que pode, mas não tem um grupo que nem uma C-Streams, por exemplo, que tem um exército ali de gente tentando, enfim, ajudar as empresas. Mas que ou não, alguns casos que vocês entraram ficaram públicos, caso da 99, e vocês foram early e vocês ajudaram muito a jornada do Paulo e da equipe, que ou não entraram e fizeram quase um duplo papel aí, não? Sem dúvida. A gente, 99 foi um caso super legal.
realmente uma história Davi e Golias. Kudos pro Paulo, Renato e Ariel. É fantástico o que eles construíram. A gente tenta ajudar, né? Teve situação, teve uma vez na Log, por exemplo, uma vez que muito motoboy usava a rede Nextel. Nextel caiu um dia, a gente ligou pro CEO da Nextel e o cara ajudou em 2 períodos. Não tem mais nem Nextel no Brasil, né? Na época, e foi lá e conseguiu fazer. Era uma coisa de billing, alguma coisa, né? Então, assim, a gente tenta ajudar nesse sentido. Voltando em 99, a gente acabou dividindo ali a primeira seed rodada com a Mana X, né? Que eles, na verdade, tinham feito um term sheet antes. Eu, quando sentei com o Paulo, falei, vou fazer um term sheet. Ele falou, assinei semana passada, né? Aí eu fui lá, implorei para conseguir entrar no cap table, né? Eu conheci o Paulo já de bastante tempo, etc. Acabou dando certo. E depois a gente fez um seed extension, que a gente dividiu meio a meio. Legal. E foi fazendo, né? Mas, de novo, por exemplo, ali a Mana X fez um trabalho excelente de trazer, eles acabaram trazendo a Tiger em 14. Depois a Tiger investiu logo de novo. E a gente, enfim, trabalhou junto, para depois a gente trouxe a Riverwood com a Didi, etc. Então foi uma história bem legal. E, enfim. Não, eu digo esse caso, assim, até, e comparando um pouco com esses casos globais que você estava falando, que é o dilema regional, né? Então, aqui, como a gente está, talvez, no começo dessa curva empreendedora, digamos, de VC, o papel do VC, às vezes, no começo é muito hands-on, muito próximo, e o tipo de investimento é mais tech-enabled e menos tecnologia fronteiriça. Então, isso que eu queria também ouvir um pouco de vocês. Estava contando o caso de Israel, ou mesmo do Vale. Não, a gente... é muito fronteiriço o investimento, e aqui é outro play. Nos parece outro play. Ou não, a gente está no Brasil chegando lá. Não, eu acho que assim, está melhorando, né? De fato, as empresas ainda são mais tecnologia aplicada do que deep tech, né? Mas está melhorando e a gente tenta ajudar. Uma das vantagens que a gente tem, por exemplo, a gente é uma plataforma realmente global. Eu tenho colegas na China, na Índia, Israel. Então eu posso pegar o telefone, conversa com tal cara ali para ele tentar te ajudar a navegar, etc. Que talvez um investidor puramente financeiro não tenha, né? Outros CVCs que não são globais também não tenham, né? E a gente tem caso disso. Um exemplo assim bem recente, a gente investiu na Coble o ano passado, né? Que é uma plataforma de telemetria e de routing, etc. para frotas, né? Gerenciamento de frotas. Pô, a gente ajudou eles muito no Brasil, qual parte do Brasil, qual rede é melhor, qual rede é mais robusta, né? Aí depois a gente começou a falar, olha, tem o modelo Samsara lá fora, muito baseado em webcams, etc. Pô, legal. Então a gente apresentou um monte de gente de webcams na Ásia, tem aqui tal cara, a gente tentou ajudar a navegar em questão de custos e questão de qual componente ter, etc. De novo, é algo que a gente acha que pode fazer melhor do que outros, porque a gente está inserido nessa indústria. E esse é o tipo de investimento ideal para a gente, que a gente consegue agregar valor, né, de uma forma diferenciada, que talvez outros não conseguiriam, né? E fazendo com que eles, de novo, se desenvolvam melhor, cresçam mais rápido, etc. Mas voltando, você acha que o Brasil está no caminho de tecnologia? Eu acho que está. A gente vê empresas do Brasil que, enfim, pensam fora do Brasil, pensam em tecnologias que não são só resolver problemas aqui, mas problemas globais, né? Então a gente vê, por exemplo, a Asion. A gente investiu na Asion uns 3 anos atrás, né? Eles estão no mundo de Edge Networking. O pessoal às vezes pensa neles, são CDN, mas não é mais do que CDN. Eles de fato fazem... Você consegue ter uma plataforma aberta, você consegue desenvolver aplicações para rodarem no Edge, né? Com isso você tem uma experiência de usuário muito melhor, etc. E eles hoje vendem nos Estados Unidos. Né? Tem uma Cloudflare lá, né? Que talvez é o benchmark, mas eles conseguem vender nos Estados Unidos e tem enfim, às vezes porque cliente daqui leva para lá, às vezes de fato consegue vender lá, etc. Então você começa a ver isso, e a gente tem vários casos no Brasil de gente que já estão saindo e parando de pensar só no Brasil. Né? O marketplace, por definição, é um play local, né? Mas se é um play de tecnologia mais básica, e aí você consegue exportar, né? Desde que você tenha um produto superior a um custo competitivo. E do lado do investidor, como você vê a maturidade do CVC no Brasil? Não dos estrangeiros que investem no Brasil, como vocês, como Intel, mas do CVC brasileiro.
Eu acho que existe um interesse muito grande, né? Primeira vez que eu olhei tinha, sei lá, 1 dúzia, depois tinha 3 dúzias, a última vez que eu vi tinha mais de 100, quer dizer. Mas eu acho que também tem muita gente que talvez tá querendo, quer estar perto de startup, e aí cria lá o parque dele, cria a incubadora dele, ou que seja aceleradora, etc. Não é um modelo que eu estou acostumado, tá? Então também não falo com muita propriedade, né? Estou muito acostumado nesse modelo de pensar como investidor e buscar retorno financeiro primeiro e focado em empresas que são relevantes, que vão trazer retorno estratégico se elas derem certo, né? Mas assim, eu acho positivo, eu acho que tem que estar olhando mesmo. As colocações que a gente fez antes aqui, de não pedir direito especial, etc., eu acho que é E tem um ponto a mais, eu acho que você tem que pensar também, se você vai fazer isso, você tem que ter um tamanho crítico mínimo, né? Um balance sheet mínimo. Você, por exemplo, investir $300 mil em 10 empresas de super early stage, a mortalidade é super alta, né? O teu J-curve vai ser muito feio, né? Então, acho que assim, se você, no mundo ideal, você aloca uma quantidade de valor maior, você traz gente que sabe o que está fazendo, e já vou dar double click nisso aqui, falar um pouquinho mais, e você constrói um portfólio talvez mais diversificado, de early stage, um pouco mid stage, late stage, para você conseguir ver o negócio rodando, né? O que eu queria dizer aqui, você poder trazer, acho que para um CVC, uma das coisas que eu acho que ajuda você a ser bem sucedido, você precisa ter uma pessoa que é um interlocutor muito bom com o mercado, que, digamos assim, veio do mercado, sabe como funciona, o que são deal terms aceitáveis, o que não são deal terms aceitáveis, como, enfim, transitar rápido, etc., conseguir desenvolver deal flow, etc. E é importante também você ter alguma pessoa que é respeitada dentro da empresa, que ajuda a fazer aquela interface com a business units ou com o core business, né? Provavelmente o cara de fora que veio vai ter menos facilidade de desenvolver isso, né? E acho que é um bom casamento você ter um cara que é internal facing com um cara que é external facing, que já fez. Então, por exemplo, quando eu entrei, quando a gente começou a Intel, por algum primeiro ano, 2 anos, a gente deu cabeçada, porque, a gente quero que a empresa faça, como se diz, seja incorporada lá fora. E na época, a maioria dos empreendedores não via razão de estar incorporado lá fora, né? E aí fala, tem todo esse custo, o que eu ganho com isso, etc. A gente acabou tropicalizando o term sheet para acabar começando a investir em SAs. De lá para cá, o mercado mudou, hoje a grande maioria que acaba incorporando lá fora, etc. Mas a gente precisou demorar um tempo para falar, isso aqui está sendo um problema para a gente conseguir investir mais, né? E aí, quando eu entrei na Qualcomm, eu já tinha mais experiência, etc. Falou, tem que fazer assim, isso é aceitável, não aceitável. Então, assim, já com muito mais propriedade, né? Do que funciona, o que não funciona. Então, isso é super bom. E só até derivando o teu ponto, que é bem legal, a relevância do executivo, que está num mandato muito diferente, que eu não investi um pouco, criar um portfólio como anjo, né? Ele jogar um pouquinho o nosso jogo é diferente do que o papel de um estar sentado numa cadeira de VC, mas ele, que eu não, tendo condição de ter um pequeno portfólio e ver como ele se manifesta e acompanha a questão risco-retorno, o executivo, ele já começa a ter a sensibilidade se ele precisar dar esse passo maior como CVC, né? Você diz portfólio próprio? Próprio. Isso é interessante. Polemizei. Não, isso é interessante. Eu não discordo, eu acho que você de fato vira um doer e você põe ali, né? Put your money where your mouth is, né? Você de fato acredita. O desafio é quando aquela empresa, depois você quer investir pela corporação, ficar conflitado, né? E aí fica aquela coisa, o cara tá pedindo um deal porque tá querendo... Então tem esse lado ali. Mas eu acho saudável, eu acho que você ser um practitioner de verdade e fazer, eu acho fantástico. Sem contar que, de novo, tem um aprendizado próprio enorme, né? Então, eu não sou contra, mas também não é assim, super fácil, né? E como criar esses mecanismos dentro da... Você comentou no começo muito sobre independência. De que você tem que ter independência não só
para pensar como investidor financeiro, mas também para você conseguir agir rápido. Como que se criam esses mecanismos? É do dia zero, é no mandato, é ao longo do tempo com processos? Mundo ideal é no dia zero, no mandato, né? Mas assim, então isso também vai evoluindo, né? Eu diria assim, no nosso caso, acho que a gente, de uma certa forma, nasceu mais independente. Teve um momento ali que o pessoal queria trazer mais para perto e a gente falou, não, menos, né? Lógico, a gente vai tentar focar naquilo que é relevante, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa da independência. Então, deixa eu dar exemplos mais concretos, né? Acontece bastante de o pessoal de venda vir falar, esse cara aqui é legal, investe ali, põe um pouquinho de $1 milhão que eu vou ficar perto, eu quero que ele vire meu cliente. Eu falei, eu não sou sua força de venda. Se você não sabe vender on your own, eu não vou entrar no investimento, ser um investidor pequeno, né, que vai dar um trabalho do caramba, que é um negócio ilíquido, né? Eu não vou fazer isso. Então, a gente tem que fazer muito pushback. E aí, com o tempo, o pessoal aprendeu. Ok, eles não são nossa força de venda de luxo, né? Então, tem isso. Aí tem alguns casos. O mundo ideal é um investimento assim, que tem alto potencial de retorno financeiro e alto potencial estratégico. Mas, obviamente, tem different shades of gray, né? Tem alguns casos que falam, puta, isso é super estratégico, mas é um business mais difícil. Então, assim, possivelmente o upside é menor, a saída vai ser mais apertada. Então a gente acabou criando um mecanismo, um framework em que fala, ok, né, esse é o deal ideal, Nirvana, High Financial Return Potential, High Strategic Financial Potential. Tem o outro que é meio que uma matriz que fala retorno financeiro mais baixo, mais apertado, mas estratégico alto. Mas mesmo assim a gente fala, ok, eu não preciso de, vamos dizer assim, um 10x, eu quero um 5x, um 4x. Mas eu quero ver que eu não vou perder dinheiro, eu quero ver que eu tenho alguma chance de fazer dinheiro, chance boa, crível, né? Mas o meu upside não vai ser o que talvez seria ideal, né? Então a gente, de vez em quando, eu diria que 10%, 15% dos dias faz assim, mas é mais precisão. E tem um outro caso, de novo, no caso da Qualcomm Ventures, em que é investimentos puramente estratégicos. Esse aqui o General Manager quer fazer. Não são transações de venture, não tem cara de venture. Mas, enfim, vou fazer um business agreement com o cara, etc. E a gente acaba executando todo o trabalho de análise, todo o trabalho de documentação, a gente com os advogados, né? Então, assim, a gente vai para o CFO e fala, não vamos perder dinheiro, vai retornar 2 vezes dinheiro, 2,5. Então, não faz sentido, nós não estamos no business de tirar 2 vezes, 2,5, né? Mas, pelo fato de ser algo que o pessoal do Business Unit quer, a gente acaba executando para eles, tá? E isso a gente faz uns 2 mundialmente por ano, mundo afora. Então, assim, de novo, é exceção. Só queria aprofundar nesse tema. Como que você faz o incentivo do time do CVC para isso? Porque a componente financeira você vê, daí 10 vezes no negócio, o time está incentivado ali. Né? Como que você faz o incentivo no componente estratégico? Porque a gente faz um carve-out. Isso aqui não entra na conta. Tá. Esse aqui não entra na conta. Isso aqui, de fato, é um deal que não é... A gente nem chama de deals de Qualcomm Ventures. A gente executa, mas não faz parte do nosso portfólio. Entendi. Não? Mas até ligado a isso, e desculpa, até voltando um pouco bem agora no começo, o que foi a estratégia inicial, a visão inicial não sei se leva alguém da Intel, que falou, cara, eu vou criar esse business, que foi muito early, criar esse business de VC, e que ou não se foi similar do alguém C-level da Qualcomm teve a mesma visão. Na Intel, eu lembro que a história, de novo, começou em 90. Na indústria de semicondutor, você está, obviamente, como toda indústria, tem seu supply chain, né? Mas é uma indústria de high-tech. É uma indústria que você está sempre apostando naquela coisa de Moore's Law, né? O próximo node, o processo de fabricação, né? Que quando eu entrei na Intel em 98, eu acho, era, sei lá, 35 micrometers. Hoje nós estamos em 5 nanômetros, né? Então, assim, ele vai diminuindo de uma forma maluca. Para você fazer isso, você precisa ter equipamentos super high-tech. Cada equipamento, litografia, não sei o que, custa $milhões. Uma fábrica nova hoje de semicondutores custa 10 bi.
né? Então, tem várias máquinas de milhões de dólares. E aí tinha aquele desafio de que o fornecedor da máquina não tinha músculo para fazer o investimento necessário para apostar no próximo node. Então ela começou, na verdade, investindo em suppliers para dar músculo para eles e pegando um equity position, eu quero um upside. Né? Então começou assim. Aí lá para os meados dos anos 90, quando veio a revolução do PC, começou a investir em coisas, o que a gente pode investir para o PC ficar mais sexy, para mais pessoas comprarem o PC. Né? Então, vocês são novos, vocês não lembram, mas tinha um negócio separado que era um CD-ROM. Esse é o né? Tinha. Então o pessoal começava a investir em placa gráfica, em CD-ROM e essas coisas para fazer o negócio. E conteúdo, né? Vamos investir em conteúdo para mais pessoas comprarem. O primeiro investimento da Intel Capital para a América Latina, na verdade, foi feito pelo pessoal em Santa Clara, eu nem estava lá, foi em 98, que era Star Media, que foi um portal de conteúdo local, porque não adiantava ter o portal Yahoo em inglês para 90 e não sei quantos % da população, né? Então, investiram em conteúdo. A gente investiu investi na Patagon, meu primeiro investimento, que era a E-Trade, era a E-Trade para a América Latina, que a gente fazia um modelo que tinha com 5 mil usuários, 10 mil usuários, coisa de maluco, né? Aliás, super retorno, né? Super retorno. nunca mais consegui. Né? Assim, investimos, fizemos a rodada B, participamos da rodada B, a gente não liderou. Em dezembro de 99, a venda foi no carnaval de 2000, 5x em 3 meses. Eu nunca mais fiz isso. Sorte, né? Coisa de bolha, né? Mas enfim, a ideia era vamos ter uma razão para as pessoas usarem a internet. Então era assim, evoluiu no caso da Intel. Né? E até hoje eles fazem investimentos em support of a fábrica, a máquina de fabricação deles, né? De ajudar com next generation, this and that. Como também, no caso da Qualcomm, acho que quando começou ali, os primeiros investimentos acho que foram ad hoc, né? Foi mais assim, conheço tal cara, legal, isso aqui é bom, etc. Um dos investimentos que deu super retorno pra gente foi Phone.com, que era antes de você ter internet aqui, você tinha um negócio de tentar botar dado nisso, né? Com aquele protocolo chamado WAP. Sim. Então, que era esse tipo de coisa. E foi isso. No começo do ano, quando a Qualcomm Ventures foi institucionalizada, foi bem a questão de vamos ajudar a botar wireless data, né? Isso antes do 3G. Sim. Então vamos ajudar esse tipo de empresa. Depois foi como é que a gente torna o telefone mais de novo, começou a mesma história, conteúdo, né? Aplicações, componentes. A gente investiu em 2005, eu não estava lá, mas numa empresa de sensores, MEMS Sensors, chamada InventSense, que foi o pessoal que botou o acelerômetro no Wii e giroscópio. Lembra do Wii? Nintendo Wii que tinha? Sim. Então a gente falou, essa tecnologia vai para o smartphone. Você vai ter, né? Você vai ter acelerador e giroscópio, que já estava no nosso roadmap de criar um telefone mais... Né? Então foi assim, vamos fazer um mercado adjacente, né? Mas depois a Invensys fez IPO, foi comprada hoje, faz parte da TDK, da TDK, né? Mas é isso, é apostar no que é próximo. Na adjacência. Enfim, apostar no que vem por aí, né? Esse limite entre a fronteiriça, a disrupção e a adjacência. Você fica olhando esse é o teu ângulo de visão. Eu chamo de relevante, né? Era relevante, sim, porque se eu conseguir botar aquela tecnologia aqui, né? Isso aqui vai ficar mais interessante. Né? E 2005, 2007, o smartphone lançado em 2007, a gente já estava ali, né? Aliás, a Qualcomm foi a primeira empresa a botar a conectar um telefone à internet em 99. Então, assim, já sabia que isso ia vir, né? Essa questão ia vir, a questão de eventualmente criar com touchscreen e tornar um negócio interessante. Então, acho que a palavra aqui, grande parte do nosso é apostar. A gente faz apostas, né? E voltando no começo, é fácil matar um deal. Não vai dar certo, não sei o quê. Eu tenho que fazer uma aposta, construir uma tese de que, eu acho que isso aqui vai alinhar com isso e vai dar certo.
né? E aí você tem que convencer seus partners que, né? Eu sempre falo que a gente é comprador, vendedor, não, a gente é vendedor, comprador, depois vendedor. Primeiro eu preciso vender, porque é bom investir. no mundo de hoje, não, eu preciso vender para o empreendedor, né? Porque hoje em dia você precisa encantar o empreendedor, né? Que é um mundo que tem muito dinheiro, né? Sim. E você tem que falar por que eu não vou pegar o teu dinheiro, não vou pegar o do outro, né? Aí depois a gente precisa comprar a ideia, falar o que faz sentido, realmente kick the tires e fazer, triangular, eu acho que vai, e aí você tem que vender para teus partners e para o teu comitê, né? Sim. Bem parecido aqui. Vamos assumir aqui internamente. Então, essa questão de você apostar. Assim, a nossa conversa final com os partners é what's the bet? Eu acho que isso vai acontecer, e isso vai acontecer, e isso. E se essas coisas acontecerem, esse investimento vai ser bem sucedido. É uma aposta. Você acha que hoje ainda tem... Você falou, Intel começou com alguns investimentos, às vezes pegava equity, Qualcomm também começou com investimentos esporádicos. Hoje tem espaço para CVCs começarem assim, ou a gente já está no mercado mais evoluído e tem que começar mais estruturado? Eu acho que assim, para você ser bem sucedido, quanto mais rápido você montar uma estratégia, né, o que você está tentando alcançar, melhor. Assim, pelo menos você sabe onde você está atirando. Né? Então acho que vale a pena. Vou usar essa aqui, uma ferramenta no meu toolbox, né, para fazer isso, para atingir isso. E aí, de novo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se você quer aprender, na verdade você pode primeiro investir em alguns fundos e tentar ter uma posição observadora e ver como funciona. Tudo uma questão de qual é o teu horizonte de tempo, qual o tamanho do investimento você quer fazer. Você quer trazer gente sênior para tocar, né, versus alguém interno. Então é questão, de novo, de investimento. Né? Mas é isso, acho que você tem diferentes objetivos, né? Mas é importante você ter uma estratégia, né? Eu quero chegar lá e é assim que eu vou chegar lá, né? Onde que eu quero chegar, como que eu vou chegar lá, etc. Mas você não tem como medir depois se foi bem sucedido, né? Você não sabe para onde você está indo, qual é o caminho certo. Exatamente. Mas isso está super ligado a uma coisa que a gente discute aqui, que é a maturidade do nosso ecossistema, né? E o fato de ter corporações sabendo jogar o jogo, e até em diversos momentos, né? O bem early, e depois lá na frente ser uma consolidadora, a gente discute que é um sinal de maturidade do ecossistema, porque o ecossistema vive dos fomentadores e dos consolidadores, né? E vocês, acho que de certa forma estão conseguindo jogar essas duas pontas bem, né? A qual com mais corp também sendo esse consolidador. De novo, voltando à sua pergunta, a gente acabou... Você tem que explicar para o pessoal como que funciona, como jogar o jogo. Então, de vez em quando entra alguém novo lá com algumas ideias. Não, peraí, não funciona assim. Né? Se eu fizer isso, vai acontecer isso. E aí o pessoal entende, tá certo, não dá para jogar assim. Vamos jogar do jeito que vocês estão jogando. Tá. Ao mesmo tempo, a gente está, como todo mundo, sempre evoluindo. Então, está sempre revendo o que faz. Vamos alterar um pouco a nossa estratégia, não vamos, enfim. A gente está indo para 1 hora já. Tem muita coisa para falar, mas eu queria encaminhar para algumas perguntas finais já, Seca. O que você acha que foram os principais agentes transformadores do mercado aqui no Brasil nesses últimos 10, 15 anos? Eu acho que são vários, né? Alguns nascidos aqui, alguns que vêm já do global. Então eu já falei, ficou tudo mais fácil, muito mais conteúdo, muito mais barato, né? Quando você... Lá atrás, uma startup precisava pegar o primeiro cheque, comprar um roteador da Cisco e um servidor da Sun, né? E botar on-prem. Então, com cloud, isso aí você passa o cartão de crédito, tem o teu AWS Instance e já está, né? Então, isso mudou, isso é global e ajudou aqui, né? Acho que os pioneiros ali, Edson, Eric, aquele pessoal que martelou, depois veio logo o Kasek, esse pessoal super qualificado que foi lá e teve perseverança e aquele mindset de founder friendly, né? Que vamos construir junto versus talvez a primeira leva que era mais de mundo de banqueiro, né? Que era entender que startups, enfim, são seres vivos e que o negócio é como é que a gente vai construir junto versus, eu acho que isso foi super bom, né? Depois a gente teve, sem dúvida, começou a ter, de novo, gente mais qualificada, tanto investidor quanto empreendedores, saídas. Eu acho que
bem aquela maluquice que aconteceu nos últimos 4 anos, né, com esse monte de dinheiro entrando, mundo afora entrou aqui também, né? Foi bom, porque, enfim, acabou girando um interesse maior e um volume de atividade bom, né? Não vou dizer que é 100% saudável, mas isso é conversa para outra hora, né? Mas bem ou mal, acho que o neto é positivo, né? Então, hoje, de novo, você tem um ecossistema super, como fala, thriving, né? Super, enfim, exuberante, super, né? Ativo, e de tudo, empreendedores, né? Investidores, dinheiro, saída, tá todo mundo super interessado, o pessoal entende, o pessoal viu que dá para fazer dinheiro, etc. Então, acho que confluência de tudo isso, né? De você, democratização de tecnologias, que eu consigo... desregulamentação também, esse boom de fintech que a gente teve no Brasil, em grande parte também foi por questão de desregulamentação, que o pessoal viu que, é bom, né? Vamos quebrar aquele modelo antigo, e isso vai vir para novas indústrias também, né? A gente olhou um pouco para o mercado de saúde lá por volta de 2013, 14, porque a gente tinha até um business na área, será que vamos investir, não vamos investir? E na época era assim, você não pode fazer consulta telemedicina, né? O Covid matou isso aí. Você tem que fazer isso ou não, né? Então, e hoje em dia já mudou. Então, tudo isso permite novos modelos de negócio, permite você trazer uma fluidez maior para você criar um serviço e entregar o serviço, né? E com isso você tem uma criação de valor enorme. Então... É engraçado que você citou o Anderson, o Edson, mas aqui o Edson veio aqui, o Anderson veio aqui, o Ale Vilela veio aqui, todos eles citaram você como esses agentes iniciais de transformação do mercado. O Vilela, a gente trabalhou, eu contratei ele lá na Stratos, né? Cara, muito, muito legal. Depois... levei para Intel, depois tentei levar para Qualcomm. Da segunda vez ele foi, mas enfim, não, super bom. E como que você compara a maturidade do Brasil hoje com o resto do mundo? Muito melhor hoje do que era mesmo 5 anos atrás, né? Óbvio que os Estados Unidos está fazendo isso há 6, 7 décadas. Então, nos Estados Unidos é tudo muito mais... número de VCs em milhares, você tem micro VCs, você tem super angels, você tem... A indústria é muito mais, digamos assim, segmentada, muito maior do que aqui, né? E, em geral, os VCs lá, eles são mais focados, né? Para você poder conseguir criar diferenciação, você precisa ser, eu sou um cara bom em marketplace, eu sou um cara bom em SaaS, eu sou um cara bom em infraestrutura de dados, né? Eu sou em data analytics e em AI, etc. Então, você acaba tendo essa segmentação maior, porque você precisa ter para conseguir. É difícil você ser um generalist lá. É bem difícil. Na China a coisa cresceu muito, né? Ao longo dos últimos 10 anos, e a China hoje é o mercado. A China, que nasceu como um mundo de copycat, hoje tem um mundo de inovação própria, etc. E lá tem essa questão por questão do governo, de realmente fomentar a indústria. Então você tem muito dinheiro para pesquisa básica. Hoje você tem muita criação de coisa nova. E aí você tem a questão um pouco de geopolítica também, de eles querem ter as suas tecnologias próprias, né? Então é um mercado bem exuberante também, com algumas dificuldades ali, de novo, de interferência, de saída, etc. Então tem um pouco de... né? A Índia evoluiu muito também. Então, assim, o Brasil, de uma certa forma, a gente ainda é menor comparado com esses, né? Brasil, América Latina, cresceu muito, mas tem room for growth, né? Tem muito que crescer ainda, eu acho. Você acha que a gente tem tamanho de... E aí que, totalmente chute, tá? Uma pergunta mais no ar. A gente tem tamanho de país para chegar numa especificidade de fundo que nem tem nos Estados Unidos, de um VC que só olha uma certa indústria específica? Eu não acho que isso vai acontecer em 5 anos, 10 anos. Talvez daqui a 20 venha acontecer, mas a boa nova é que tem tanta coisa para fazer, né? Tanto problema. E pensando como investidor, tem tanta oportunidade de criação de valor que doesn't really matter, né? Acho que lá é mais uma necessidade de você precisar conseguir se diferenciar, né? Do que... Aquilo é um meio, não é um fim, né? O fim é fazer dinheiro. O fim é criar empresa legal, acabar criando emprego, etc, né? Então, em algum momento, talvez a gente chegue lá, a gente sabe, todos sabem, não é novidade, que a gente tem um desafio de educação grande aqui, então isso é muito legal também ver. Eu esqueci de falar lá atrás.
a gente vê essas escolas digitais tentando ajudar pessoas, né? Pessoas que não necessariamente você precisa ir para a faculdade para virar coder, né? Sim. Developer. Sim. E a gente vê esse pessoal ajudando isso, então isso é super positivo também. Então... E aí, o que o estrangeiro olha para o Brasil? Vem mais com essas oportunidades de grandes problemas para resolver? Mercado? Ou o que você que está lá vendo, o que o estrangeiro olha para cá e qual o diferencial daqui? Eu acho que o mercado, sem dúvida, plays a factor, né? É um negócio que é real, né? Bem ou mal são 200 e não sei quantos milhões de pessoas, o mercado com GDP per capita muito melhor do que da Índia, por exemplo, etc. Você tem potencial de consumo, etc. Hoje a gente tem vantagens versus alguns outros países em que tem, assim, Rússia, não precisamos falar de Rússia, né? A China também está se tornando um pouco mais fechada, né? Então, até acho que parte do dinheiro que a gente viu aqui o ano passado, os últimos 2 anos, foi dinheiro sendo desviado de China para cá, né? Do pessoal falar, pô, tem oportunidade de melhor de investimento. A gente tem 30 mil problemas no país, então tem muita oportunidade de crescer e de criar e tentar resolver esses problemas, né? De novo, transformar tudo que é indústria e tornar, né, tirar burocracia e resolver processos de uma forma, num custo mais baixo, com distribuição, né? O Bits and Bytes resolveu o problema de distribuição, né? Você não precisa... um banco não precisa mais ter agência, blá 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 blá, né? Então isso é verdade para tudo que é indústria. Então eu acho que sim, eu acho que a gente tem tem alto potencial, né? De ver muito mais coisa pela frente. Eu sou otimista com o Brasil como investimento, sim. Pô, legal. E o que o CK de hoje falaria pro CK lá de 2000, anos 90? Putz, boa pergunta. Eu acho que eu poderia ter sido mais atirado até. Eu acho que talvez mais eu era bem mais conservador, né? Eu acho que eu poderia talvez ter entrado na piscina e nadar para mais lados e tentar fazer mais, etc. Enfim, acho que demorou um pouco, bem ou mal, de novo, já falei aqui, né? Eu fui aprendendo along the way. Então talvez nesse sentido, mas fora isso, não sei se eu mudaria muita coisa, não. Mas você explorou bem o parquinho nos últimos 8 anos, você nadou bem, hein? Não, hoje é muito legal. Hoje a gente tá lá nos Estados Unidos e acaba vendo coisa no mundo inteiro, etc. Mas não muda, né? Eu acho que essa questão de você connect the dots e você tentar criar o quadro, o framework de como olhar para oportunidades, etc., isso se aplica no mundo inteiro, né? O que é lógico que as tecnologias lá, em geral, são mais específicas, aprendendo bastante sobre tecnologia diferente de semicondutor, AI, é um negócio que está crescendo, né? A gente está passando por uma revolução enorme, né? Muito legal, muita coisa nova todo dia, então assim, tô sempre, tem aquela expressão em inglês, drinking from the fire hose, não sei como eu falo em português, mas bebendo do hidrante, né? Você tá lá, você não consegue nem, então tem, e aliás é o que eu adoro nesse business nosso, né? Você não para de aprender, todo dia você tá aprendendo muito, então é muito legal. Boa. Antes da gente encerrar, a produção preparou um mimo para você. Muito obrigado. Brinde, pequeno agradecimento. Fazer Obrigado. Aqui tá Snack Fisher. Pra quem não consegue ler. Obrigado. Pô, gente, muito obrigado. Obrigado aí pela chance. Tem que agradecer. Dividir. Muito gostosa a conversa. Acho que você foi super modesto, você não falou, mas você é um dos criadores dessa indústria, sem dúvida. Não só a gente está falando, vários criadores dessa indústria sentaram aqui e falaram mesmo. É um prazer enorme ter você aqui, poder contar essa história vindo direto de você. Obrigado, gente. De novo, é muito legal estar nessa indústria. Eu acabei de falar, toda hora aprendendo, poder dividir um pouco é muito bom, né? E se divertir muito along the way, né? Boa. Então, é isso, muito obrigado, Dani. Obrigado, de novo, gente. obrigado. Vou dar meus recados finais, senão a Ju
vai brigar comigo depois. Esse episódio é mais um do nosso podcast Venture, que a gente tem o intuito aqui de contar um pouco da evolução do ecossistema no Brasil e aprofundar em alguns temas. Todos os episódios você confere em snack.co no nosso site, snack.co no Instagram, também LinkedIn, tá tudo lá. CK, mais uma vez, obrigado. Dani, obrigado. Obrigado a você, gente. Pessoal, até a próxima.